Curiosidades: principais crenças bárbaras encontradas na Bíblia. A Bíblia é uma coleção de textos religiosos e escrituras sagradas para cristãos, judeus, samaritanos e outros. É um dos livros mais influentes a ser publicado na história da humanidade, e também o livro mais vendido de todos os tempos. A Bíblia cristã é composta por duas partes, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é derivado da Bíblia hebraica, sendo escrito em épocas diferentes entre 1200 e 165 AC. Os livros do Novo Testamento foram escritos por cristãos no primeiro século 600. O Novo Testamento cobre amplamente a vida e a morte de Jesus Cristo, e composto de 4 evangelhos escritos por seus discípulos mais confiáveis, Marcos, Lucas, João e Mateus. Cada evangelho é uma interpretação da vida e dos ensinamentos de Jesus Cristo nas palavras do autor. A Bíblia está repleta de histórias lindas e inspiradoras. Os valores que transmite são relevantes mesmo após milhares de anos. A vida e morte milagrosas de Jesus Cristo ainda encantam milhares de crentes em todo o mundo. No entanto, a Bíblia ainda tem algumas crenças controversas que criaram discussões furiosas entre crentes, não crentes e estudiosos da Bíblia. Ponto a seguir estão algumas passagens da época citadas na Bíblia, permitindo a escravidão. Tanto o Antigo quanto o Novo Testamento reconhecem a existência da escravidão como instituição. O Antigo Testamento sanciona a escravidão e o uso de escravos em vários casos. As pessoas no Antigo Testamento se tornaram escravas de várias maneiras. De acordo com o Antigo Testamento, escravos podiam ser comprados, como se vê em Gênesis 37, 28, que diz: "Então passaram os mercadores midianitas, e tiraram José e o tiraram da cova, e o venderam aos ismaelitas por 20 siclos de prata. Eles levaram José para o Egito." A escravidão também pode ocorrer na família, conforme mencionado em Gênesis 17, 23. Quando Abraão demonstrou sua fé em Deus circuncidando a si mesmo e a todos os homens de sua casa, Deus apareceu na frente de Abraão, e esta foi uma forma de retribuir a confiança de Deus nele. A Escritura diz: "Então Abraão tomou seu filho Ismael, e todos os nascidos em sua casa, o comprou com seu dinheiro, cada homem entre os homens da casa de Abraão, e circuncidou a carne de seus prepúcios naquele mesmo dia, como Deus havia dito-lhe." O apóstolo Paulo nunca menciona a escravidão como um ato desumano. Em vez disso, ele menciona os deveres dos escravos cristãos para com seus senhores. Santo Agostinho acreditava que a escravidão era resultado do pecado e deveria ser tolerada. No entanto, o cristianismo moderno reconhece a escravidão como desumana e contra a vontade de Deus, encorajando o sacrifício humano. Explicado o voto de Jefté e o sacrifício de sua filha em Juízes 11. Jefté foi um juiz que presidiu Israel por 6 anos. Ele aparece na Bíblia em Juízes 11. Jefté veio de uma origem humilde e sua mãe era uma prostituta. Ele liderou os israelitas em uma batalha contra Amon. Se ele ganhasse a guerra, ele jurou sacrificar tudo ou quem quer que saísse de sua casa primeiro quando ele voltasse. Por fim, Jefté e suas tropas venceram a guerra contra Amon. Ao retornar da batalha, a primeira coisa que viu saindo de sua casa foi sua filha. Isso significava que ele teve que sacrificar sua filha para cumprir sua promessa. Este relato continua sendo um dos eventos mais perturbadores da Bíblia entre os estudiosos da Bíblia e os crentes na fé cristã. Vários estudiosos ficaram intrigados quanto ao motivo pelo qual Deus nunca intervém neste sacrifício humano. Anteriormente, um anjo havia impedido o sacrifício de Abraão de seu filho, Isaque. Alguns dizem, porém, que pode ter sido uma punição pela escolha precipitada de Jefté nos votos. De qualquer forma, essa história do sacrifício de uma filha realizado por seu próprio pai é uma das histórias mais horríveis da Bíblia. O abuso sexual é um castigo bíblico? Visão geral, Isaías 1, 39. No Velho Testamento, há um versículo que poderia ser interpretado como o Senhor ameaçando punir as mulheres sexualmente se elas agissem de uma forma que irritasse o Senhor. Em Isaías 3:16, 17, versão King James, está escrito: "Além disso, o Senhor diz: porque as filhas de Sião são altivas e andam com o pescoço estendido e olhos lascivos, andando e se mexendo, e fazendo tilintar com os pés. Portanto, o Senhor ferirá com uma crosta a coroa da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor descobrirá suas partes secretas."
Várias versões internacionais da Bíblia removeram a frase "O Senhor descobrirá suas partes secretas" e a substituíram por frases menos embaraçosas como "tornar seus escalpos carecas". Outras interpretações consideram a frase como significando que o Senhor revelaria os aspectos secretos de suas vidas, assassinando um casal interracial. Números 25, 27. Outra passagem espantosa do Velho Testamento é vista em Números 25, 6-13, quando Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, matou um casal interracial com uma lança. Aqui está o que a passagem diz. Exatamente então, um dos israelitas veio e trouxe uma mulher midianita para sua família, aos olhos de Moisés e de toda a congregação dos israelitas. Quando Finéias, filho de Eleazar e filho do sacerdote Arão, viu isso, ele se levantou e deixou a congregação. Com uma lança na mão, foi atrás do israelita até a tenda e perfurou os dois, o israelita e a mulher, na barriga. Então, a praga foi interrompida entre o povo de Israel. O Senhor falou a Moisés, dizendo: Finéias, filho de Eleazar, filho do sacerdote Arão, desviou a minha ira dos israelitas por manifestar tanto zelo entre eles por mim, que em meu ciúme não consumi os israelitas. Portanto, diga: eu, por meio desta, concedo-lhe meu pacto de paz. Ser-lhe-á, e para seus descendentes depois dele, um convênio do sacerdócio perpétuo, porque era zeloso de seu Deus e espiava os israelitas. De acordo com o versículo, o Senhor recompensa Finéias pelo assassinato com sacerdócio perpétuo e o elogia por manter a nação pura. Agora, de acordo com a versão do rei Jaime, Finéias acreditava que os estava impedindo de trazer uma praga para seu povo que já havia matado 24.000 pessoas, destruindo pecadores com a espada. A Bíblia Sagrada, Isaías capítulo 13. O Antigo Testamento mostra o Senhor bíblico como alguém sem remorso e em busca de vingança. O Senhor descreve isso em Isaías 13:9-16, que diz: Veja, o dia do Senhor está chegando, um dia cruel, com ira e ira feroz, para tornar a terra desolada e destruir os pecadores dentro dela. Quem quer que seja capturado será empurrado. Todos os que forem pegos cairão pela espada. Seus filhos serão feitos em pedaços diante de seus olhos. Suas casas serão saqueadas e suas esposas violadas. Alguns interpretam que o Senhor está fazendo ameaças aqui aos pecadores pegos. A passagem sugere que as casas dos pecadores serão saqueadas e suas esposas estupradas.